estamos aqui convidando quem nos assistiu anteriormente, quem estava por perto de nós, que faça a sua inscrição no canal, que Clica no sininho. clica no sininho, porque parece que nessa vida de Digital. digital é isso que vale, né? É isso que paga as contas. Exatamente. Então, vamos lá. Bom, na falta de um tema, a gente escolhe 15 frases. Pois é, a gente tava pensando, né, o que a gente ia conversar hoje. E daí tu trouxe esse sumário das frases do Hellinger. E o Hellinger tem muitas frases boas, né? Ele tem frases que vão assim, pá, né? Uhum. E algumas que desafiam bastante também, né? Sim. E- Sim, porque elas são frases, são conceitos, frases, são pontos filosóficos totalmente distantes do senso comum. Uhum. Então, são aquelas frases que quando a gente ouve pela primeira vez, a gente fala, ué, mas eu ouvi sempre o contrário disso. Parece que isso não foi o que eu aprendi. Uhum. E nem o que eu ensinei, Uhum. né? Uhum. Dependendo da vida, da idade da pessoa, a pessoa vai dizer, não foi isso que eu aprendi, nem isso que eu ensinei. Será que eu tenho que rever o meu aprendizado? Será que eu tenho que rever os meus ensinamentos, inclusive? E é bem isso, né, que a gente tem percebido ao Uhum. longo dessa caminhada, que o senso comum está impregnado de equívocos, Uhum. segundo Bert Hellinger, ao Sim, menos. claro. Né? Está impregnado de equívocos e que, sim, para muitas pessoas é a hora de uma etapa de reeducação, Uhum. né? De olhar para a vida através dessa outra perspectiva. Sim. E é interessante, né? Quando eu entrei em contato, quando eu li o Hellinger pela primeira vez, várias coisas que eu encontrei no livro dele, para mim, foram bem desafiantes, né? Mas é tão Uhum, interessante, né? Não sei como é que foi a experiência para ti, mas para mim, quando eu li a primeira vez, eu comecei, meu primeiro livro que eu li dele foi Um Lugar para os Excluídos, né? uhum. E eu me lembro que, assim, tinha muita coisa que eu não compreendi. Mas não compreendi aqui, porque aqui entrou Fazia num sentido. lugar que, assim, né, a gente, até durante um trabalho a gente percebe, né? Percebe primeiro como é que ele toca no sentir para depois ver como é que ele toca no racional, né? Uhum, Porque sim. às vezes tem esse lugar mesmo de compreensões diferentes, né? E tempos diferentes, né? Acho que para mim foi bem parecido, porque o primeiro contato que eu tive com Bert Hellinger foi num trabalho, né? Não foi através de um livro. Uhum. E eu não compreendi nada, eu não entendi nada, mas mesmo sem compreender, mesmo estranhando muito tudo, fazia muito sentido para mim. Mas não era esse sentido lógico e racional, não era esse sentido é, em que a gente usa a lógica para poder perceber, mas tinha um cheiro de novo, de diferente, que fazia muito sentido para mim. Uhum. Né? Uhum. E, e aí é isso, né? Precisa de um tempo de Uhum. gestão, precisa de um tempo de consolidação para que aí faça um sentido lógico também, né? Uhum. Aí hoje, para mim, tudo faz muito sentido. Uhum. E é interessante, né? Porque o conhecimento do Hellinger, eu não sei nem direito como explicar isso, Eva. Mas Uhum. parece que a compreensão dele chega realmente num lugar diferente, né? Não é aquela compreensão, então A mais B é igual a C. É uma coisa um pouco mais ampla, parece, né? E tá numa amplidão que a gente ainda está descobrindo, de certa forma. Sim, Como integrar isso, né? Porque a gente observa que os efeitos do conhecimento é muito visível quando a gente consegue botar isso na nossa vida e considerar, né, as coisas que ele fala. Ao mesmo tempo, tem esse parâmetro que tu falou, que é uma coisa que está longe do nosso senso diário, sim. né? O senso comum se a gente vai ao encontro das constelações familiares, vai ao encontro de Bert Hellinger, e não tem disponibilidade para renunciar ao senso comum, a gente não vai ficar lá, Uhum, né? uhum, É super importante a gente ter um pingo de disponibilidade para renunciar ao senso comum. Porque lá em Bert Hellinger a gente não encontra senso comum, nunca.
em nenhuma hipótese o senso comum faz sentido ali. E nós estamos impregnados de senso comum, né? A gente vive no que é comumente, regularmente, frequentemente disseminado entre nós. É a primeira bússola, né? O senso comum. É a primeira bússola. E faz muito sentido, Sim, né? Na sim. falta de algo novo, Vamos ali. module-se pelo senso comum, na falta de algo novo. Mas na presença de algo novo, por que não? Né? Então, busquei aqui algumas frases, vamos ver. A gente pode falar que esse episódio, então, é a gente conversando um pouco sobre essas frases do Hellinger? A gente pode, acho que a gente pode falar que esse é um episódio em que a gente busca Hellinger como esse farol, né? Como esse condutor, e a gente usa uma ou duas frases dele para costurar aqui uma conversinha, para nos modular numa conversa, né? Vamos lá, então. Vamos? Vamos. Pois então. Tá, vou escolher uma sobre perfeição e imperfeição, que eu acho que é algo bem, bem impactante, de certa forma, né? Para quem ouve pela primeira vez. Então, Bert diz aí, em algum livro, ele diz: só o imperfeito pode evoluir. O perfeito já se estagnou, cristalizou-se. Portanto, só o imperfeito tem futuro. Pausa para ruminações. Vamos ver. Sim, e pausa para a gente pensar. Ué, mas Me falaram para ser certinho a vida inteira. Como é que é? E para ser perfeito. Sim. Mesmo, né? Que essa é a grande... esse é o grande ensinamento, né? Que as religiões, as escolas de pensamento, é isso que o senso comum nos convida a fazer o tempo todo, né? A nos aproximarmos o tanto quanto for possível da perfeição. E aí Bert diz, gente, perfeição é morte. Perfeição é estagnação. Perfeição é cristalizar-se e parar. Cessar o movimento. Cessar o movimento. Né? E aí essa frase ela é um pouquinho mais ampliada com outro conceito que diz: o que está em vida é inacabado, os mortos são completos. A ânsia por perfeição é, na verdade, na profundeza, uma ânsia pela morte. Para que fiquemos em vida, temos que respeitar o inacabado. Então, veja só, a busca pela perfeição é, na verdade, na profundeza, uma ânsia pela morte. Então, é quase como se nós realizássemos, através de Bert Hellinger, que nós fomos ensinados e incentivados a buscar a morte. Né? Quando buscamos a perfeição, quando nos aprimoramos tanto, a tal ponto em que a vida entra em estagnação. Quando eu ouço essas frases do Hellinger, né, me vem uma visão também, que eu acho que é um lugar que a gente tem que ser claro para não gerar confusões no que a gente está falando, né? Ninguém está advogando que a gente tem que ser o mais imperfeito possível. Não. Tem nada a ver com isso. Não é uma apologia. Não é uma apologia. Vamos lá, agora liberou geral. Vamos que a festa começou. Isso, não é isso. Não é isso. Mas de entender que a imperfeição é um tensionamento de movimento na vida. Sim. Né? Então, na busca por exemplo, de eu reconhecer que o que eu carrego em mim ainda está inacabado, me traz um movimento. Sim. Porque eu preciso ir para algum lugar. O que eu acho que é interessante que o Hellinger fala é que muitas vezes isso é bem claro assim, né?
Quando a gente tem dificuldades, principalmente na relação com os pais, muitas vezes a gente busca uma compensação nessa imagem, olha, mas eu sou tão bom, sou tão perfeito, eu sou, né? E na verdade isso é uma fantasia que a gente veste para se desconectar do caminho da vida e reconhecer que a realidade da vida foi aquela, né? Sim. Com aquelas falhas, com aquelas... E de certa forma, o que eu acho interessante é, se o que está em vida é inacabado e imperfeito, isso também inclui o nosso relacionamento com os nossos pais. E entender que faz parte. Está ali. Inclui o nosso relacionamento com a vida, Sim. de um modo geral, né? Então, se por um lado isso desdiz o senso comum, se a gente olhar para o outro lado, pelo outro lado, nós vamos perceber que isso é quase como um passe livre para que a gente seja o que a gente é. E que só nos dando conta do jeito que a gente é, de como a gente se relaciona com a vida, de um modo geral, não só com as pessoas, mas com a vida, como essa força. É só nos darmos conta de como somos e de como nos relacionamos, e aí, claro que vamos encontrar os nossos pontos... Nossas ancorazinhas. Ditos negativos, ou os nossos defeitos, ou as nossas qualidades negativas. Só assim a gente vai ter tranquilidade se se nós estamos liberados para a imperfeição, a gente vai ter tranquilidade em poder se aprimorar. Para chegar nesse lugar que talvez a vida em movimento, mas que vai nos levar em algum momento para a morte. Né? Porque o que hoje a gente percebe é que, como nós somos muito pouco intolerantes, muito pouco tolerantes com a imperfeição, a gente monta um personagem, a gente mostra bem direitinho. Um personagem bem acabadinho, né? E esse personagem bem acabadinho é um peso para nós. Né? É um peso carregar esse personagem. E é interessante porque tem, né, quando a gente cria esse avatar, nós saímos do nosso próprio lugar de vida para ocupar uma fantasia que está longe, às vezes. Exatamente. Longe. E daí é interessante a gente perceber, né? Eu vejo muito nesse nosso tempo de hoje, como as doenças, né, mentais, por exemplo, depressão, ansiedade, pânico, tudo, parece às vezes vir desse lugar, onde tu não se permite viver a realidade porque tu tá ocupado vivendo, sei lá, qualquer outra coisa. Medo da frustração, medo da decepção, medo do que pode dar errado. Então a gente tem pouquíssima tolerância a gente tem pouquíssima tolerância para entrar em desapontamento com os próprios planos, né? E isso faz com que a gente adoeça. Sim, depressão, que mais tu falou? Ansiedade, pânico. Crise de ansiedade. Conhece alguém que passou por isso ultimamente? Conheço, não. Conheço muitas pessoas, né? Hoje tem um amigo, né? Que fez um plano, elaborou um plano de salvação, por assim dizer. Né? Então, assim, cheguei ao final, cheguei ao último período da minha vida e vou agora me modular, vou configurar a minha velhice. E aí ele foi em busca, teoricamente, ele estava buscando descomplicar a vida. Sim, ele queria simplificar o cenário dele. Mas em algum momento desse plano, ele se perdeu e ele complicou demais. Complicou de uma tal forma que quem
assistia esse movimento pensava, eu devo ter perdido algo aí. Então, tenho que esperar porque algum detalhe me passou despercebido. E quando ele se deu conta de que ele tinha complicado demais o cenário dele, ele entrou na grande dor da frustração, né? Na grande dor do desapontamento. E aí, com isso, deprimiu. Ficou tão frustrado, tão intolerante com essa frustração de não ter conseguido simplificar, né? E aí a vida acontece de uma forma que parece uma resposta torta àquilo que você desejou, mas não é, na verdade, né? Me veio aquela hora que tu estavas falando dessa coisa quando a gente não inclui a imperfeição, né? O movimento para a perfeição, mas o movimento de melhora se torna um movimento de exclusão dessa situação de realidade, que é a imperfeição da vida, né? E essa exclusão, ela vai ter um efeito, né? Porque a gente... Primeiro que é interessante, né? Se aqueles que verdadeiramente conseguem se inteirar da imperfeição da vida devem viver uma vida maravilhosa. Sim. Né? Sim, é assim, eu sou assim, imperfeito. Vamos pra frente. Vamos. Do jeito que dá. Vamos tocar. Essa é a condição. Essa é a condição. E também como é uma tortura aqueles que não aceitam que a vida é desse jeito, né? Que veem que, não, eu preciso alterar o que eu sou, o meu meio, as minhas condições de qualquer jeito, né? Sim. Então é interessante esses dois lugares, né? Porque uma vez que eu consigo olhar para a imperfeição e incluir ela, talvez o meu movimento de aprimoramento também se torne mais leve. Né? Justamente porque excluir a imperfeição significa excluir alguém, né? Para falar no singular, né? Mas a gente tá num movimento de exclusão quando exclui a imperfeição. E aí, se a gente exclui a imperfeição, exclui alguém. Se a gente exclui alguém, a gente entrou em emaranhamento sistêmico, entrou em alguma confusão sistêmica. E isso vai ter uma repercussão. Né? Eu me lembro, tu me falou essa frase uma vez, foi até, se não me engano, no primeiro episódio que a gente tava vindo gravar, a gente tava no carro vindo, né? Aí eu tava lá contando, vou usar uma frase do meu professor, tava lá contando as minhas lamentações pra ti. Aí tu falou bem isso, né? Sim, quando excluímos algo, excluímos alguém. E daí ali já tem um fiozinho pra gente começar a caminhar em alguma direção, né? Sim. E a exclusão de alguém vai repercutir. Não tem como. Esse milagre ainda não foi... ainda não foi consolidado, configurado. Se a gente faz o movimento excludente, a gente vai ter uma repercussão em algum grau, de alguma forma. Né? Em algum nível, não sei se tu concorda, Eva, quando eu excluo algo, eu excluo alguém, e quando eu excluo alguém, essa exclusão é motivada por um julgamento, que posso ter em algum lugar da minha alma, posso até nem falar. E nem saber. Nem saber. Mas tem algo dentro de mim que olha pro meu sistema e fala... Mas aí o meu sistema não é perfeito? Ou alguém está tentando trazer a imperfeição para dentro do meu sistema? Né? Porque os excluídos, eles são aqueles que não, de alguma forma, não aprenderam a ler a cartilha do sistema. Ou não aprenderam a ler na cartilha do sistema. E aí eles trazem eles trazem uma motivação. É estranho falar isso, mas eu vou dizer de novo. Os excluídos, eles não aprenderam a ler na cartilha vigente do sistema, mas eles aprenderam a ler numa edição anterior do sistema. E aí eles trazem uma performance, eles performam de um jeito que o sistema diz,
não te reconheço como um dos nossos. Sai. Tá? E normalmente esse está ou em deslealdade sistêmica, por isso trazendo um novo ingrediente, ou está lendo a versão antiga da cartilha do sistema e está tentando fazer uma reparação sistêmica. Né? Então, esses são os dois movimentos de alguém que corre o risco de ser excluído. Quando tu falou, a gente estava conversando ali agora há pouco, né? Quando eu olho para o meu sistema e a partir de um julgamento que talvez eu nem tenha consciência, eu julgo e excluo alguém. E daí tu falou a frase que é bem interessante, né? A minha leitura interna é: o meu sistema não é perfeito. E daí eu vou para minha vida tentando mostrar, olha o que é ter uma vida perfeita, né? Tentando alcançar esse lugar perfeito. E a gente vê que é nesse lugar que um monte de gente começa a se enrolar, assim, né? Começa, relacionamento para de ir bem, trabalho não vai bem, saúde não vai bem, família não vai bem. Sim, porque a vida para de pulsar. De alguma forma a vida vai entrando em remissão, né? Aí entra bem da frase do Hellinger, né? A imperfeição é um combustível de crescimento. É um combustível. Né? É parte integrante da nossa experiência aqui e conseguir encostar na imperfeição para então mover-se para algum lugar, né? E acatá-la como uma condição humana, né? Acatar a imperfeição como uma condição humana. Nessa dimensão na qual estamos inseridos, a imperfeição faz parte da configuração. É o combustível, faz parte da configuração. Por isso, as nossas dores infantis, por exemplo, porque nascemos de semideuses, justamente porque uma parte é divina, mas outra parte é totalmente humana. Né? E aí esses semideuses, que são os nossos pais, são motivados, são movimentados pela imperfeição. E aí eles não nos dão mesmo, na nossa infância, o mundo que desejamos. O amor que gostaríamos, o cuidado, a atenção que achávamos que merecíamos. E aí começa toda a nossa ânsia por esse lugar perfeito, que não existe. Só existe na morte. Né? Então, quando a gente chega ali, acabou. Se acabou, é perfeito. Me veio... vou numa provocação, posso? Pode, vamos lá. Porque a imperfeição, ela pode ser... Não sei o que tu acha. A imperfeição, ela pode ser perigosa para o nosso pertencimento, não? Pode, vamos ver. Porque eu imagino que uma das partes onde a gente olha para uma... E eu acho que as pessoas entendem quando a gente fala perfeição, não é se aquele ponto... Não, é aquela coisa de ir para um lugar idealizado. De ser, de movimento, de tudo, né? Mas me parece que esse mecanismo de olhar para a perfeição quando a gente está se sentindo de alguma forma sobre algum tipo de ameaça, seja afetiva, de vida, alguma coisa, é porque parece ter uma compreensão que neste lugar nós seremos mais aceitos. Nós somos mais visíveis para os outros. Tá. Né? E estar na imperfeição é estar próximo de um risco que me faz sair dos olhos das pessoas, porque eu posso ter uma imperfeição que é mal vista. Posso ter uma imperfeição que não é aceita. Posso ter uma imperfeição, né? Então, isso, à medida que a gente vai conversando, me vem essa imagem, né? Que é a imperfeição é necessária e, ao mesmo tempo, ela pode ser um risco. Sim. Ela é necessária, especialmente ela é necessária e precisa ser... E eu preciso concordar que ela ainda faz parte de mim. Que ela é a realidade. Que ela é minha realidade, né? Que estar daquele jeito não significa
ser daquele jeito, mas estar daquele jeito é uma porta aberta para um passo adiante. Então, reconhecer os meus pontos ainda a serem aprimorados é o grande primeiro passo, né? E acatá-los, concordar que eles existem. E aí, isso pode se tornar, essa é a tua pergunta, isso pode se tornar perigoso para o meu pertencimento? Vamos lá, um pouquinho mais disso, para eu poder ver se encontro. Eu posso ir para um limite para ficar bem claro. Vai. Vou tá? Vai para um limite. Não levem isso, para quem estiver ouvindo, não levem isso pelo lado extremamente. É só uma tentativa de ilustrar com bastante contraste para a gente conseguir conversar. Imagina que eu tenho um impulso de matar pessoas. Tem alguma coisa em mim que me coloca na direção de matar pessoas. Eu olho pessoas e às vezes eu tenho vontade de acabar com a vida delas. Claramente, se eu der vazão a esse impulso, eu vou ser cerceado em vários níveis dos grupos que eu faço parte. Sim. E eu falei, né? Eu sei que não é um bom exemplo, mas é só para tentar criar contraste mesmo, né? Uma coisa, porque é óbvio, né? Sim, só para no exagero mesmo. No exagero poder observar o que é isso, né? Porque nós temos impulsos que não são através da cultura familiar, através da cultura social, nacional, mundial, de valores, que não são aceitos, não são bem vistos. Né? Por exemplo, eu não posso... digamos que eu sou uma pessoa violenta e eu quero, toda oportunidade que eu tenho, eu quero bater em alguém. Eu não posso dar vazão a esse, porque eu vou sofrer algo na consequência disso. Né? De novo, eu estou exagerando. Mas, por exemplo, dentro de uma família muito bondosa, ser egoísta pode ser uma coisa que, tipo, eu tenho primeiro o impulso de proteger o meu prato antes de entregar a comida para os outros, daqui estão na mesa comigo, por exemplo. Né? Eu posso estar num casamento, mas eu tenho muita vontade de estar com outros parceiras. Eu não quero ser... meu impulso não é de aguentar dentro de um matrimônio como espera-se. Sim. Então, nesse sentido, né, quando aquilo que é a minha imperfeição, aquilo que são as minhas tensões verdadeiras, elas vão meio de encontro, vão contrários na oposição de valores estabelecidos do grupo que eu faço parte, né, do meu sistema. E se eu praticar esses impulsos, essas imperfeições, não sei se é isso, mas me parece que eu posso estar caminhando para uma perda de pertencimento de alguma forma. Sim, mas me parece que é justamente o contrário. Porque esses impulsos que são tão contrastantes com o vigente, eles estão muito mais associados a uma necessidade minha de reparar algo no meu sistema do que de trazer um ingrediente novo. Me explico. É uma reação ainda. É uma reação? Né? Então, se eu tenho um impulso, que vai na direção contrária ao que o meu sistema encara como regular, normal, esse impulso, ele existe em mim, muito provavelmente, como uma tentativa minha de reparar algo que ficou pendente atrás. Deixa eu ver se eu entendi. Não necessariamente esse impulso não seria eu, mas seria um movimento da minha inconsciência. Seria um movimento seria um movimento inconsciente da tua consciência de segundo, da segunda esfera de consciência, que é a esfera da consciência coletiva, consciência familiar. Tô suando. Pois é. Poxa. Que é da consciência familiar e provavelmente esse é um impulso que o sistema não prestigia,
não concorda, não aceita, mas que me move porque há uma necessidade de reparação. Porque esses impulsos que são tão marcadamente Contrários, assim. contrários ao vigente, Uhum. eles têm como base uma reparação sistêmica. Então, acho que é o que tu fala, o que tu falas, mas com uma motivação. Então, é possível que eu vá perder o meu pertencimento, mas a minha necessidade é de o que está me movimentando é justamente querer pertencer, mas coloca em risco o meu pertencimento. Uhum. E não só querer pertencer, como ainda incluir alguém que foi banido. Mas isso nem sei nem sei, bom, enfim, nem sei se a gente conseguiu deixar claro isso daí que a gente está falando. Talvez tenha ficado um pouco confuso, mas, enfim, é a conversa. Não, até eu tô aqui prestando atenção na tua fala e eu não sinto que ficou confuso. Eu acredito que a gente foi numa profundidade, talvez que para quem tá chegando pode ser um pouco ainda difícil de olhar, mas é porque é bem isso que tu falou, né? Como o nosso pertencimento pode tomar lados muito diferentes, né? Porque dentro do meu sistema, de certa forma, eu tenho muitas experiências. Aliás, talvez eu tenha duas. As dos que estão e a dos que foram excluídos. Né? Sim. E as duas estão tentando se unificar no caminhar. Sim. Né? Sim. E em determinados assuntos e momentos eu posso estar identificado com os que já estão. E em determinados assuntos e momentos eu posso estar identificado com os que já estão excluídos. Exatamente. Né? Então, esse pertencimento vai me atuar. Na verdade, tá todo mundo tentando se juntar. Sim, essa é a grande... Esse é o grande objetivo. Esse é o grande objetivo. E é o grande objetivo humano, né? Porque a gente vive aí ouvindo toda essa propaganda de que somos todos um. Não somos todos um, seremos um dia. Bastante longe ainda daqui. É bem distante. Um brinde a esse dia. Mas é quase como se nesse dia as diferenças, os diferentes, os iguais realmente fizessem parte do mesmo sistema, do grande mesmo sistema, do mesmo grande sistema. E que aí ali todos nós percebêssemos que a raiz, a base, o começo é igual para todos nós. Né? Então, a ideia, o anseio humano é sempre a integração. A integração. Esse é o anseio humano. E é incrível que, apesar de sabermos que o grande anseio humano é a integração, estamos totalmente divididos, estamos em guerra, estamos separados, separando, querendo, num nível de percepção. E no outro nível de percepção, a grande vontade da integração. E talvez por isso a gente se separe tanto. Né? É bem, bem interessante. Eu gostei. Né? Foi interessante, deu um passo bom para frente. Porque a gente pode... aí me veio, né, essa imagem, né, da gente, da nossa individualidade como um microcosmo do nosso sistema. E é natural, todos nós nos identificamos com exclusões de alguma forma, né? É como para mim veio como uma imagem cíclica, assim, né? Se tem algo no meu sistema e na minha história familiar que eu excluo, muito provavelmente teria um ponto na minha individualidade que eu excluo como espelho daquilo ali.
Perfeito. E se eu excluo Claro. algo em mim, muito provavelmente isso é um espelho de algo que é excluído no No sistema. sistema. E daí E assim fica, vai. né? Uhum. Exatamente. Então é interessante isso, né? Desse jeito. Pô, Uhum. eu acho que esse é um dos lugares que o Hellinger nos ajuda a ampliar muito, de a gente entender que quando estamos dentro de um sistema, o que acontece nos níveis se reverbera nos outros, mas cada um no seu universo. Sim. Mas a experiência é muito unificada, né? Uhum. Isso é interessante, né? Sim. Então, quando tem essa, por exemplo, né, uma das coisas que mais tem ficado claro para mim ultimamente é assim, quanto mais eu utilizo do julgamento com os outros, mais grave é o meu julgamento contra mim mesmo. Uhum. Quanto mais eu consigo aceitar a diferença no outro, mais eu consigo aceitar a Claro. diferença em mim. Então é uma coisa tão Claro. interessante, né? Essa via dupla, né? Uhum. Sim, porque nós não somos capazes a gente não tem várias réguas de Uhum. medição, Uhum. né? A gente não tem. Quando a gente tem uma régua de medição e é com ela que a gente sai medindo tudo. E é ela que serve para eu medir o outro e medir a mim mesma, né? Então, quanto menos rígida eu sou com a minha imperfeição, quanto menos rígida eu sou com aquilo que me habita e que ainda pode ser aprimorado, eu também sou Eu ofereço esse espaço pro outro para o também. outro também. Eu também olho para o outro nos seus defeitos, na sua virtude ao contrário, né? Porque todo defeito é uma virtude ao contrário, né? Quando a gente tem um defeito, a gente também possui a virtude correspondente àquele defeito, só que a gente opera Na polaridade. numa polaridade e não na outra. Então, quanto mais flexível eu sou comigo, tanto eu sou com os outros. Quanto mais rígida e quanto mais apertada eu fico nessa medição comigo mesma, e aí crio um personagem perfeito para me relacionar, mais eu exijo isso de quem está à minha volta, né? E isso é automático, né? Isso é A automático. gente não tem nem. Não, a gente faz Entra isso. no esquema muito. Uhum, e a gente faz isso, a gente treina isso a vida inteira, Uhum. né? Então, os imperfeitos, os, imperfe, os imperfeitos satisfeitos com essa condição temporária, né? Não se resignam e não se acomodam nessa imperfeição. Ficam em busca de um passo a mais. Mas de um passo a mais e não de um passo, um pulo que leve para aquele lugar de perfeição, porque esse a gente sabe que é um lugar cristalizado. Uhum. Né? Então, isso tudo tem a ver com a fluidez da vida. Deixar que a vida seja esse lugar no qual a gente experimenta várias possibilidades, né? E, de certa forma, se abrir para o que é. Para o que é? Porque o que é soberano. Soberano. Soberaníssimo. Soberano, autônomo, independente, assim, tipo, não. É isso aí. É assim que é, meu povo. E eu não vou me dobrar aos encantos dos teus lindos olhos verdes. Não, é assim que é. É assim que é. Assim é a vida. Esses dias eu tava nem sei quanto tempo a gente tá aqui. Não, ainda tem um tempinho. Uhum. Mas eu tava... Que eu acho que entra junto um pouco disso que tu trouxe, né? É tão interessante como a nossa experiência ela é feita de contrastes, né? Perfeição, imperfeição, bom e mal, amoroso, ódio, raiva, enfim. E ultimamente eu tenho me dado conta como a gente não consegue perceber o que vem sozinho. A gente consegue perceber a dupla. Porque daí no contraste das duas a gente gera uma conclusão. Uhum. Ah, tá, isso é amor. Ah, tá, isso é raiva. Ah, tá, eu entendo. Né?
Uhum. Isso é, sei lá, isso é parceria, isso aqui é rejeição. Ah, tá. Uhum. Né? E como a gente, parece esse ser o nosso mecanismo interno também, né? A gente precisa do contraste para entender que o caminho está propondo aí Uhum. na parte ampla, né? Onde a gente está operando, Onde é que a né? gente está operando? Porque só de um lado a gente não consegue entender muito bem, né? Então é interessante ver que eu acho que quando o Hellinger fala desse caminho para a perfeição está acabada, é porque na perfeição a gente perde a polaridade, né? Uhum. A gente vai para um lugar Perde muito... o outro lado. A gente perde muito essa... A gente entra a gente entra na linha do batimento cardíaco, sabe? Sim. Deu. Né? Que é a grande, que é a imagem mesmo da vida pulsando ou da vida se Extinguindo. estagnando, né? E, e uma das frases que está aqui também, além daquelas duas que eu já li, diz que a paz começa onde cada um de nós pode ser da forma que é. Então, a paz, estar em paz, estar pacificado, significa estar tranquilo com a forma com a qual eu me apresento no mundo nesse momento. Então, quando eu fico em paz com essa forma, seja ela qual for, que cor tenha, que jeito seja, eu saio daquela tentativa de me transformar em algo, em alguém aceitável, mas que para me tornar esse alguém aceitável, eu tenho que me corromper. Uhum. Eu tenho que corromper a minha forma, né? Eu gosto muito de usar essa figura, essa imagem que tudo bem, eu, uma banana, tentar ser uma goiaba. Tudo bem. Por um tempo, eu até posso ter a ilusão de que eu, banana, consigo me Com um pouco de dedicação. travesti numa goiaba, né? Então, ao invés de comprida amarela, eu sou redonda verde. Só que em algum momento isso vai ser tão cansativo para mim, tão cansativo para mim, que ou eu vou adoecer, Uhum. ou eu vou finalmente abrir mão dessa fantasia. Uhum. Né? E eu vou dizer, gente, olha, eu até tentei ser uma goiaba. Não rolou. Não rolou. Não rolou, eu sou uma banana. Né? E aí a gente pode juntar com aquele dito da sabedoria popular que diz a fruta nunca cai muito longe do pé. Então, Uhum. sim, eu sou uma banana como os meus pais. Uhum. Sim, eu Uhum. nasci comprida e amarela. E é Né? interessante, né? E é o vizinho que é redondo Uhum. e verde. Uhum. Eu sou amarela. Isso parece uma coisa superficial, mas não parece superficial no sentido, mas parece que é uma coisa simples de alcançar, mas quando Uhum. a gente vai tentar botar em prática, a gente vê, né, como embora o Hellinger falava isso, né? O essencial é simples, O essencial é simples. mas ele é um caminho que chama, né? Pra gente bancar certas coisas, né? Uhum. Porque às vezes Sim. chegar nesse lugar de simplicidade talvez seja onde nós colocamos toda a nossa complexidade, né? Sim. Porque tá ali, Sim. mas é difícil muitas vezes aceitar o que apenas é, né? Quando isso vai. Sim, por isso que a gente qualquer é, qualquer recurso digital que a gente use hoje já nos embeleza, por Uhum, exemplo, uhum, né? A gente busca esse uhum, filtro. uhum, A uhum, gente a gente tem uma ilusão de que a uhum, gente pode ser uma goiaba. uhum, Oh, eu uhum, queria ser uma goiaba. Então a gente e aí Se, esse, se esses filtros existem, é porque alguém consome. Quem consome? Somos Nós. nós. Nós consumimos. Uhum, Né? Então, a gente não chega ao cúmulo de, em sendo uma banana, querer ser uma goiaba, mas a gente chega ao cúmulo de, em se tendo 62 anos, querer parecer que tem 32. uhum.
por exemplo, né? Eu acho que a gente entra em talvez não vamos nem entrar nisso, porque já estamos, né? Mas a gente entra talvez naquele assunto como nós mesmos temos dificuldade de aceitar a imperfeição da vida, né? Claro. Não só com a gente, com o meio também, né? De tu ficar sempre buscando por mais. Queria que fosse um pouquinho mais organizado, né? Sim, e aí a gente tem cada vez mais nós como humanidade vamos aperfeiçoando técnicas para parecermos o que não somos, né? Esses dias eu fiquei me dando conta que daqui a 20 anos os filhos não vão parecer mais com seus pais. Porque o filho vai nascer com o nariz que o pai tinha um dia, mas agora o pai não tem mais aquele nariz. O filho vai nascer com a boca que a mãe tinha, mas agora a mãe não tem mais aquela boca, né? Então, quando daqui a 20 anos, as crianças não se parecerão mais com seus pais, porque aos 30, aos 35, que é a idade a grande momento da procriação, os pais já terão se modificado tanto nas suas formas, seus dentes, seus lábios, o nariz de cada um, tudo vai estar tão diferente que aí a criança vai nascer e ela não vai se reconhecer. Vai ser o filme do Jack Nicholson, Um Estranho no Ninho. Um Estranho no Ninho. Porque as pessoas, aí vou fazer uma correção, porque nós, né, eu me incluindo aqui, me incluindo e te incluindo o Marcelo, todos nós temos essa grande vontade de parecer o que não somos. E se a gente quer parecer o que não é, muito provavelmente a gente tem uma dificuldade de ser o que se é, né? E aí é que está a grande motivação para tudo isso que o Bert disse, né? Tem uma pergunta aqui na ponta da língua, mas eu acho que vai ficar para o próximo vídeo. Será? Faz. Vou fazer bem curtinha. Tá. Esse querer ser outra coisa, será que tem algo a ver com a nossa vinculação com os nossos pais? Muito provavelmente. Sim. Muito provavelmente a gente está em busca daquele lugar onde a gente tem a ilusão de que somos únicos, somos diferentes, somos especiais, né? Como se a gente mesmo desejasse se autoparir, né? Como se nós desejássemos a autoconcepção, ao invés de sermos concebidos por dois outros imperfeitos, né? Bom, enfim, por aí. Não sei. Talvez esse assunto a gente possa Podemos. descer pelo buraco do coelho mais um pouco. Sim. No próximo episódio, né? Sim. Ontem até fiz um post em que tinha a ver com isso, mas, bom, enfim, não vou encontrar agora, vai demorar muito, eu não sou tão... Preciso de um assessor tecnológico. Mas tinha a ver com isso de aceitar, de concordarmos em sermos e fazermos exatamente aquilo que queremos, que podemos, né? E aí, o prejuízo disso é que podemos, talvez, parecer loucos, né? Mas sermos loucos em algum grau também comprova a nossa genialidade. Porque não existiu nenhum gênio na humanidade que não tivesse... Abrido mão que não tivesse sido louco, né? Todos os gênios foram, antes de serem considerados gênios, foram considerados loucos. Então, loucura e genialidade, como Goethe dizia, elas caminham juntas, né? E essa questão de estarmos de acordo com quem somos, abrindo mão da perfeição, tem um pouco tem uma pitada dessa loucura que pode nos acompanhar para
ficarmos mais realizados, satisfeitos e darmos passos em direção Para a realidade como é. à realidade como é, exatamente. Para essa fluidez da vida, É. né? Então eu Muito acho que é bem. isso hoje, né, Eva? Sim, Então, estamos chegando aí no finalzinho do nosso 5º episódio. uhum. Eu gostei, vou te dizer que eu gostei da conversa. É, Acho que foi numa direção. Eu gosto dessas coisas assim, né? De pois é. experimentar uns caminhos novos aí. Vamos ver. E- Eu é que sempre tenho receio de que tenha ficado muito mal explicado, ou muito filosófico, ou Não, muito mas então, é não bom. pegável, Então. né? Eu tenho essa qualidade de professora que gosta de sair de uma fala com tudo explicado, né? Uhum. Então, Talvez é um bom momento para a gente lembrar, né, que a gente, quando entra nessa conversa, a gente permite também que a conversa vá para algumas direções, porque a gente está numa coisa aqui bem informal, né? Estamos trocando uma ideia e criando esse conteúdo para as pessoas se conectarem, né? E uhum, claro, nós estamos à disposição através dos nossos trabalhos também, para que isso claro. possa ser aprofundado de diversas Uhum. maneiras, né? Então, estamos à disposição também. Disponíveis para perguntas, Uhum. para colocações, Uhum, né? uhum. Sim, claro, Sim. sempre. E às vezes essa desacomodação que dá na confusão é bom também. Uhum. Sim, Mexe nos isso bloquinhos. tem a ver com estarmos de acordo com o que é, do jeito Uhum. que é, com o que é, do jeito que se apresenta, Uhum. né? E esse é um bom lugar para nós. Esse é um bom treino para nós. Sim. Então, sim, foi bom. Boa. Então é isso, pessoal. Semana que vem teremos mais uma conversa. Obrigada. Quando puderem, acompanhe a gente, clica lá no sininho, inscreve no canal, convida as pessoas para assistir, porque isso vai ajudar a gente bastante, né? Deixem um comentário. Deixem comentário. Uhum. Beleza? E obrigada, João. Obrigado, Eva. Até a próxima. Obrigada, Até. Marcelo. Até a próxima. Obrigada. Valeu. Valeu.